Salve galera, firmeza? Tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal. Quem fala com vocês aqui é o Titio Rômulo. E vamos para mais um vídeo aqui de Heróis da História. Acho que vocês vão gostar. Roda a vinheta. Salve minha galera, salve meu povo. A gente está aqui no Heróis da História e a gente vai falar de um negócio bem interessante, porque eu tô vendo alguns jogadores veteranos, tá? E alguns novatos aí com algumas dúvidas em relação à cultura no jogo, tá? Os veteranos, cara, eles estão pegando mais pelo medo da limitação, que é uma coisa que mudou nesse jogo. E os mais novos de não saber como que funciona direito aí a cultura, né? A cultura que a gente fala, cara, é essa construção que fica aqui, ó, tá vendo? Essas construções aqui, o que elas fazem? Qual é o objetivo dessas construções? Ela fornecer para você bonificação para a sua produção, seja ela ouro, seja ela alimento, seja para suas fábricas e até mesmo para atualização, né, de habilidade dos seus heróis. A cultura ela é muito importante no jogo. Para os veteranos, o que pegou de surpresa é que ela não tem mais limitação. O que é isso? Quando a gente jogava o despertar ali, né, da cultura, né, na verdade o levantar, né, Rise of Cultures. A gente jogava o Rise of Cultures, a gente tinha um negócio chamado limite de construção. Quando você ia construir, por exemplo, uma casa numa determinada era, você era limitado, você tinha um limite daquela era. Você não conseguia construir mais casas do que o permitido. A mesma coisa era das culturas. Tanto é que a galera juntava muita gema para poder comprar as culturas luxuosas, porque elas davam muita prosperidade. Tá vendo aqui 960 de prosperidade? Então, no Heróis da História, esse limite foi removido. A gente não tem mais limite de construção. Existe sim limite de construção para os quartéis e também existe limite de construção para as fábricas, se eu não me engano, tá? Mas pelo que eu tô vendo, acho que não tem também não. Você pode construir mais fábricas, cara. Eu acho desnecessário até o momento, mais do que 2 de cada, porque você pode ficar alternando entre as produções de cada era. Mas isso é um vídeo para outra história. Na verdade, corrigindo, né? Isso é uma história para outro vídeo. E o que eu decidi, cara? Decidi explicar para vocês aqui, principalmente para as pessoas que estão caindo de paraquedas no jogo, que gostaram do estilo e decidiram jogar o jogo, e não ainda identificaram a importância da cultura e não estão sabendo muito medir ou administrar o seu benefício para suas construções de produção. Bom, se você vier no jogo, tem esse solzinho aqui, isso aqui é a sua produtividade. Então, se você aumenta a cultura, você vai ver que tem os bichinhos aqui com o solzinho sorridente, né? Significa que ele está no auge do seu benefício. E aí eu tenho um monte de cultura aqui, 130, 260, 440, 260, tá vendo? Cada um no range, cada um numa área abrangente. Você pode ver que tem pessoas do lado de cá, tá vendo? Que tá mais ou menos feliz, uma começando a ficar, mas o importante é eles não ficarem assim, tá vendo? Tristinhos aqui, ó. Ficando tristinho significa que você tem a produção normal. Então, o medidor, ele vai ajudar você a saber se você está capacitando a sua construção para prover, né, ou pegar aí o benefício da cultura, que vai te dar o quê? Maior produtividade. Como que é feito isso, galera? Como é que isso funciona? Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu tirar todo mundo. Vou tirar todo mundo aqui, tá? Para te mostrar um negócio. Quando você coloca uma construção, que tem ali? Acho que tinha uma construção ali, deixa eu ver o que tava ali, acho que era um desse cara aqui, né? Isso. Quando você coloca uma construção ali, problema que eu não vou conseguir ver daqui, deixa eu cancelar isso aqui. Quando você vai numa construção, você vem aqui, ó, e ela te mostra
quanto de cultura você precisa para subir o nível de produtividade dobrada, né? Então, se eu não tenho nenhuma cultura próxima a mim, eu estou triste. Se eu tenho nesta construção 660, que número horrível, hein? 666 de cultura, eu começo a ficar feliz. Se eu tenho 1333, eu estou começando a ficar sorridente. Se eu tenho 2000 de cultura, eu estou no máximo da minha alegria, no auge. Isso significa que eu vou ter uma produção muito superior, talvez até mais do que o dobro do que eu produzo. Então você precisa de entender que quando você coloca uma cultura, vamos lá, deixa eu tentar sair aqui de novo. Quando você coloca uma cultura, vamos ver se essa aqui tá ali, ó, ela me dá 440. Então, se eu colocar uma casa aqui, deixa eu ver quanto que uma casa precisa, tá? Quanto que uma casa precisa? Ó, uma casa precisa de 1070. Se eu tô colocando 440, a minha casinha vai vir para cá, ó, 356. Então ela vai consumir 356 daquela cultura. Agora, vocês têm que ficar atento e observar é que quando você coloca várias casas em volta de uma cultura, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Eu tenho esses dois felizes aqui, porque eles estão pegando parte da somativa dessas culturas aqui. Se eu tentar somar aqui, ali vai dar 400, tá 520, né? 520, 920, vai dar 960, beleza? Vai dar 960 aqui de cultura, né? Que estão aqui. Desses 960 aqui, essa casinha que tá aqui, ó, ela tá consumindo ela tá consumindo 253. Ela tá consumindo 253. Essa aqui tá consumindo 253. Essa aqui ela tá consumindo quase 1070. Por quê? Porque ela tá usando o benefício dessas culturas e dessa que tá aqui, ó. Tem uma quietinha aqui, tá vendo? Que me dá 260. Então ela tá também beneficiando essa casa aqui. Por isso que estas casas do canto de cá estão um pouquinho mais felizes do que a de cá. Porque a somativa de todas aqui consome o que ainda fica faltando. Só que eu tenho mais uma que acaba deixando essas duas aqui um pouco mais felizes, porque tá entrando 260 em cima dos 960 que eu tenho aqui. Não sei se vocês conseguiram entender isso daí, né? Porque às vezes você fica, pô, eu coloco uma construção aqui, né? Sei lá, coloquei essa construção aqui, ó. Coloquei essa construção aqui. Ela tá super feliz. Por que a de cá não tá? Você está junto com a da cultura aqui. É porque ela está consumindo uma maior quantidade do que a construção que está do outro lado. É importante, tá? Não é obrigatório. É importante que você construa um layout aonde, cara, é muito difícil fazer isso. Mas é importante que você crie um layout onde você possa mover as culturas. Ah, mas como assim? Eu enchi de cultura aqui, entendeu? Enchi de cultura porque não tem limite. Eu fui colocando porque eu precisava. Mas, no futuro, você pode mover as culturas mediante a sua necessidade. Você pode, por exemplo, tá vendo essa construção que tá aqui? Eu posso, por exemplo, vamos supor que essa construção aqui não tivesse essa cultura aqui, que é da caçada, né? Ficaria um buraco aqui, aí eu deixaria um buraco aqui também. Porque quando eu precisasse de ouro, eu colocava a minha cultura aqui. Se eu precisasse de alimento, eu movia essa cultura para cá para dar maior ênfase na produção de alimento. Se eu precisava de mais velocidade no treinar das minhas tropas, aí eu movia para cá e aqui ficaria mais rápido. Então a cultura, ela pode ser móvel no seu layout. Então você pode construir o layout da sua cidade de maneira que você movimente os peões, né? Movimente os peões da cultura para que ela abranja aquela área que você necessita prover maior produção. Se você quer produzir mais rápido produtos manufaturados, como por exemplo bracelete, busto, toga, então você coloca a sua cultura ali. Já supriu aquela necessidade, está precisando de alimento, aí você move a cultura para o alimento. Essa é uma maneira de você fazer um layout, né? E acabar economizando um pouco com a cultura.
Ou também você faz igual eu, igual doidão aqui, né? Sai colocando cultura pra tudo quanto é lado. Você monta um layoutzinho aqui confiando, por exemplo, isso aqui, essas casas estão ruins porque essa cultura tá baixa. Mas à medida que eu vou subindo ali na caçada, tá vendo? Eu vou colocar ela no máximo aqui com 4 estrelas. Quando eu colocar ela com 4 estrelas aqui, cara, eu vou ter coisa pra caramba no nível 40 aqui, ao ponto de aumentar a minha cultura. Aí essa área aqui, ó, vai ficar toda beneficiada com essa cultura, tá? Galerinha, não quero esticar muito o vídeo, não. A ideia é trazer para vocês a explicação de como que a cultura funciona e como que você pode tirar, né, o maior proveito aí da quantidade de cultura que ela te entrega versus a quantidade de casa que está em volta daquela cultura comendo pedacinhos do benefício que ela dá. Então uma casa, se você coloca uma casa ali naquela cultura, ela vai consumir, sei lá, 50% da cultura. Você coloca outro, ela divide, ó, 25 para você e 25 para você. Você coloca 4, 25 para cada uma, dá a somativa de 100. Você coloca a terceira, ela vai comendo o benefício daquela cultura e aquela cultura não tem poder ou benefício suficiente para conter a necessidade de felicidade daquela casa, daquela fábrica ou do seu barracks, né, do seu quartel. Eu acho que ficou claro, né? Bom, se vocês tiverem mais dúvida, galera, vem aqui no comentário, coloca ali, ou vem na descrição do vídeo, pega o link do nosso Discord, tem uma estrutura bem montada lá do jogo. A gente está montando uma comunidade brasileira muito legal de heróis da história, e eu acredito que vocês, se quiserem fazer parte dessa comunidade, é só entrar no nosso Discord e também lá a gente tira bastante dúvida. Só não esquece de deixar aquele like maroto, porque a gente fez o vídeo com o maior carinho para vocês, de compartilhar aí com seus amigos para conhecer o jogo e deixar também o seu comentário aí do que você achou do vídeo ou da dúvida que você tem. Foi, galera? They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.